Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita. Estamos aqui juntinhos para estudarmos um texto escrito pela irmã Liane Nepomuceno Fernandes. Ela é formada em Teologia, Pedagogia e Psicopedagogia, pastora auxiliar na Primeira Igreja Batista de João Pessoa, lá na Paraíba. E ela escreveu o texto chamado Deus escuta o lamento da nossa alma. Foi escrito para o Manancial, que é uma produção da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente diariamente uma meditação baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E o objetivo é sempre de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Como vocês sabem, não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Liane Nepomuceno, por isso que eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Agora que isso já ficou claro, vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a compreender as verdades eternas que estão contidas aqui no texto dela e na nossa porção bíblica que leremos. Pai, nós te agradecemos esse momento, o momento de ler a tua palavra e de aprender de ti. Dirige-nos, orienta-nos, perdoa-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então o texto que nós vamos ler da Bíblia é Lucas 5, de 1 a 11. Pega aí a sua Bíblia para a gente ler juntinho, tá bom? E vai falar dos primeiros discípulos. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Desculpem. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Desta vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros de outros barcos e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante do Senhor Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Amém? Bom, o texto chama-se Deus escuta o lamento da nossa alma. E o versículo escolhido é o 11, que diz: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Ora, o lamento dos pescadores no silêncio das palavras era o quê? Cadenciado pelo lavar das redes, né? Então eles estavam quietos, eu imagino, chateados, né? Lavando lá as redes, tirando aquele lixo, aquelas algas que ficam nas redes, né? E deviam estar muito tristes, né? Porque naquela manhã eles nem iam levar nada para casa e nem poderiam comercializar, porque eles eram pescadores profissionais, eles trabalhavam com a venda de peixes. E naquela manhã não pescaram nada. Mas o que acontece? A voz forte, a voz doce do nosso Senhor Jesus Cristo vai o quê? Vai ensinando na beira da praia uma multidão que estava seguindo Jesus. E aí, esse ensino, quando ele pede para o Pedro: ó, pega o seu barco aí, empurra um pouquinho para que eu possa falar do barco para a multidão. Então, essa atitude acabou quebrando o lamento daqueles homens. A oração se torna um lamento quando a alma se encontra dilacerada, rasgada, triste, provisão e desestabilizada. Então, quando falta provisão, a gente fica realmente sem rumo, né, irmãos? Eu vi
por exemplo, aqui nessa época da Covid, né, que muitas pessoas ficaram desempregadas, não tinham como pagar as suas contas, e aquilo vai deixando a pessoa louca, sem esperança, desesperada, porque tem que pagar aluguel, pagar as contas, se alimentar. Então, isso realmente é um lamento da alma das pessoas, né? E o que acontece? Jesus, ele percebeu aquilo. Ele percebeu que os pescadores estavam tristes, mas na hora que ele estava pregando, parecia, ó, que Jesus não estava nem ali com a dor do coração deles. O coração deles ardia de dor, mas Jesus só pediu para pôr o barco ali, para ele pregar, e foi falando e foi ensinando. Parecia, ó, que ele não se importava, mas só parecia, né, irmãos? Na verdade, o Senhor sempre se importa com a gente. E aí, com o desenrolar dos acontecimentos, depois que Jesus pregou, conversou com as pessoas, a gente percebe que Jesus tinha toda a situação na sua mão. Por quê? Porque ele não é assim, ele não age bagunçado que nem a gente, como vai na telha. Não, Jesus tem um tempo determinado para agir. O nosso Deus tem um tempo para todas as coisas. E as coisas acontecem no tempo dele, não é no nosso. Então Pedro, ele podia entender muito bem de peixe, de pescaria, mas o que ele precisava entender mesmo era a respeito do poder de Deus, né? A rede era a mesma de todo dia, o barco era o mesmo de toda vez, o pescador também era o mesmo que pescava todos os dias, o mar era aquele que estava lá, onde eles colocavam o barco, as redes, iam pescar. A estratégia também não era diferente, era a mesma estratégia. Então, o que mudou? O que mudou foi a palavra de comando. Quem estava mandando aquela palavra? Então, existem situações que Deus quer promover na gente propósitos grandes, enormes, em meio a experiências que a gente não entende. Sente tanta dor por passar por aquilo e realmente não compreende o que está acontecendo. Irmãos, naquela situação, Pedro só estava interessado o quê? No peixe. E Jesus queria o quê? Queria Pedro. Então, olha só, Jesus diz para o Simão Pedro, num versículo antes desse que a gente escolheu. Desculpem. Não temas, de agora em diante, você será pescador de homens. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, Deus, ele está atento a cada luta, a cada angústia, a cada coisa que nós sofremos e cada coisa que nós necessitamos. Ele usa situações também, ele também usa situações desfavoráveis para mostrar o seu poder, a sua glória e o seu propósito. Aquilo que ele tem para nós, aquilo que ele quer realizar em nós e aquilo que ele fará por meio de nós. Então, nós não podemos nunca, jamais acreditar que o Senhor não se importa com aquilo que nós estamos passando, porque Deus escuta realmente o lamento da nossa alma. E o nosso manancial termina assim, ó: Cristo tem poder para mudar as situações adversas da sua vida. Clame a Ele. Não há outro Deus que possa nos socorrer a não ser o nosso Deus. Bem, eu termino aqui deixando meu abraço diário de ursa. Lembrando que o abraço é o encontro de dois corações, que ele só não dá certo em reunião de porco-espinho, né? Para nós que sabemos que Deus escuta o lamento da nossa alma, o abraço é uma coisa perfeitamente possível. Tá bom, irmãos? Quero que vocês se lembrem também do que está escrito no Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora eu me despeço com a palavra de ordem, que é: confia em Jesus.